tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à BDF e parabenizar a BDF, na pessoa do nosso presidente Gustavo Brigagão, por esse belíssimo evento de grande sucesso. Os assuntos que estão sendo discutidos são realmente incríveis. Cumprimento também os meus colegas de mesa, é uma grande honra dividir esse painel com todos vocês. E entro no meu tema, e já pelo primeiro slide vocês devem estar se perguntando, mas cadê a atualidade em 1916? A Ana Carolina está louca, nós estamos em 2019, por que você está falando de 2016? E eu vou dar para vocês dois motivos para esse tema ser atual, e o primeiro motivo deles está aqui. Nos últimos anos, nós temos enfrentado um fenômeno interessante no Brasil. Interessante, mas não inesperado. Uma grande saída de brasileiros para o exterior. Um movimento imenso de brasileiros indo para o exterior. Eu coloquei aqui 3 notícias de 2018, ou seja, são notícias bastante recentes. E uma um último slide aqui, falando dos milionários, né? O que é um milionário? 2.000 milionários saíram do Brasil em 2017 em função de motivos diversos, insegurança política, financeira, econômica, segurança mesmo, né? Então, muitas pessoas realmente indo definitivamente embora do Brasil para o exterior. Já trabalhando com números dados pela Receita Federal, eles apontam que, em 2013, aproximadamente 10.000 pessoas, um pouco menos que 10.000 pessoas, apresentaram suas saídas definitivas, né, as comunicações de saída definitiva do Brasil. Parênteses, isso não quer dizer que só 10.000 pessoas saíram. Na verdade, essas pessoas talvez tenham saído com as suas famílias, seus filhos, e tem até aquelas pessoas que saem e não apresentam a comunicação de saída definitiva. Em 2017, nós tivemos um crescimento bem grande desse número de pessoas, então registramos 22 mil pessoas dando saída definitiva do país, e isso faz com que esse nosso tema seja extremamente atual. E eu arriscaria dizer que os números que virão de 2018 e 2019 serão igualmente grandes em função dos casos que nós temos no escritório. É muito comum recebermos, eu tenho certeza que vocês também têm enfrentado isso no escritório, diversas famílias que batem as nossas portas pedindo nossa ajuda para organizar uma saída para o exterior. Muito bem. E só uma rapidíssima introdução, né, do que significa. Quando é que um residente deixa de ser residente para fins fiscais, que é o que é relevante para a gente nessa discussão? Essa pessoa, que pode ser brasileira ou não, ela deixa de ser residente para fins fiscais no Brasil quando ela sai em caráter permanente e apresenta uma comunicação de saída definitiva, e ela imediatamente, então, nessa saída definitiva, perde o status de residente para fins fiscais no Brasil, ou então se ausenta do Brasil em caráter temporário ou mesmo permanente, não apresentando a comunicação de saída definitiva, e permanece no exterior por 12 meses consecutivos, 12 meses consecutivos de ausência. E qual que é a relevância para nós, tributaristas, do status de residente ou não residente para fins fiscais no Brasil? É a tributação que se tem, como todos nós sabemos, as rendas em geral, as rendas de maneira geral do residente. Nós, residentes, somos tributados sobre nossas rendas universais, ou seja, rendas auferidas tanto no exterior como no Brasil. Eu costumo brincar em aula que, se fosse possível auferir rendimentos na Lua, teríamos que tributar esses rendimentos auferidos na Lua no Brasil. E há o que nos difere, como residentes para fins fiscais do Brasil, do não residente, é que o não residente ele passa, então, a ser tributado, como regra geral, de maneira isolada, somente sobre os rendimentos auferidos de fontes no Brasil. Agora, qual que é a peculiaridade da renda oferida no mercado financeiro? E aí o Pedro facilitou muito a minha vida, porque ele fez toda a introdução para a gente. E que introdução é essa?
O residente para fins fiscais, ele é tributado de acordo com regras específicas, regras dessas que variam em função do tipo de aplicação, do tipo de renda oferida. E o não residente, que investe no Brasil conforme as regras do Conselho Monetário Nacional, e o Pedro muito bem lembrou da antiga 2689, eu acho que eu vou morrer. Agora eu comecei a me acostumar a falar 4373, né? Mas às vezes ainda escapa um 2689. Então, o não residente que investe no Brasil hoje, de acordo com essa resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4373, e ele aplica no Brasil a partir de um país com tributação favorecida, ele tem uma tributação horrível, igual a nossa, péssima. Mas, se ele investe no Brasil a partir de uma jurisdição que não seja um país, né, não seja um país com tributação favorecida, ele goza de um regime especial, com alíquotas muito melhores que as nossas, e o Pedro apontou muito bem a isenção sobre ganhos em bolsa, ou seja, você sai de 15% e vai para 0% de tributação. Do ponto de vista cambial, o que é interessante dessa pessoa que é residente para fins fiscais no Brasil passa a não ser em função da comunicação de saída definitiva e quer manter os investimentos que tinha no mercado financeiro de capitais. Bom, de acordo com essa resolução que regula os investimentos dos não residentes no mercado financeiro de capitais, a 4373, ele vai ter que observar todas as regras que são aplicáveis a todos os não residentes, aquelas que foram mencionadas pelo Pedro. Agora, você tem, nesse caso específico, daquele que era residente passa a ser não residente, você tem que operacionalizar, do ponto de vista cambial, essa mudança, a mudança de status. E isso demanda operações simultâneas de câmbio, que, em certa medida, vou falar algo errado, que logo já vou me corrigir, que, em certa medida, seria quase como, de uma maneira absolutamente fictícia, esse investidor alienasse os investimentos que tem no Brasil e os readquirisse já na condição de não residente. Mas paremos aqui um momento. Não há essa alienação. Essas operações simultâneas elas são feitas exclusivamente para fins de controle cambial. Não tem qualquer circulação física ou escritural de moeda, mas, mais importante do que isso, os ativos que são detidos por essa pessoa física, que era residente e agora passa a condição de não residente, são exatamente os mesmos. Não há qualquer interrupção, em nenhum momento, da propriedade. A propriedade é contínua. Muito bem. Pois bem, e veio, então, o ato declaratório interpretativo número 1 de 2016, que, de maneira muito interessante, se vocês forem ver ali na última linha, a base legal dele é uma instrução normativa de 2002, né? Dizer que, no caso de pessoa física residente no país que adquire a condição de não residente, para fins de aplicação do regime especial de tributação. Então, parênteses, essa regra só vale para o residente que se torna não residente e não vai para paraíso fiscal. Se ele for para paraíso fiscal, ele não vai ter direito ao regime especial de tributação, então essa regra não se aplica a essa pessoa física. Então, esse sujeito que sai do Brasil e tem direito ao regime especial de tributação, porque não foi para paraíso fiscal, ele, resumindo bastante essa regra, ele, por meio de um responsável ou por meio de si próprio, vai ser tributado por todos os ganhos e rendimentos acruados até o dia anterior à data de sua saída, independentemente do fato de ter vendido ou não ativos, de ter recebido ou não esses rendimentos, não importa. Ele vai ter, basicamente, que pegar a sua carteira e realizar as rendas que estão lá acruadas. Abro um outro parênteses. Essa situação específica ela veio por meio de uma norma da Receita Federal, mas ela não é estranha para a gente. Quem trabalhou naqueles casos lá atrás, de abertura de capital, basicamente de investimentos 4131,
que eram migrados para o que era, na época, o investimento 2008-2009, do ponto de vista prático, acabava se sofrendo a mesma tributação, ou seja, esse investidor estrangeiro, naquela situação, era um investidor estrangeiro, 4131, que queria migrar para o mercado o seu investimento, então passava a ser o investidor 2008-2009. Naquela situação, também tinha que obrigatoriamente tributar esse ganho acruado e não realizado, porque as mecânicas das simultâneas e coisa e tal, no final das contas, os bancos nos obrigavam a fazer o recolhimento. Muito bem. Em função dessa situação mais antiga, que ocorria na prática, e agora esse ato declaratório interpretativo de 2016, eu posso dizer que, sem exagero, eu passei mais ou menos uns 14 ou 15 anos buscando um cliente corajoso que topasse uma ação. Mas foi uma alegria. Quando o cliente, nessa situação específica, a pessoa física, falou, vamos lá, Ana, porque o direito é bom, é óbvio que a gente vai ganhar, porque, do ponto de vista técnico, não há realização de renda, não há acréscimo patrimonial. Vamos lá. Encontrei, e antes até, rodei bancos, falei com family offices e, puxa, não tinha-se notícia dessa discussão. Pensei, que maravilha, né? Eu descobri o mapa da mina, vamos ganhar. Pois bem, daí vem o segundo motivo de eu trazer esse assunto de 2016 para vocês como uma novidade. Impetramos o mandado de segurança. Eu resolvi... Ele continua em curso, espero que continuemos, né? Mas eu separei aqui para vocês algumas pérolas que vieram nas informações prestadas pela autoridade coatora e uma pérola que nos foi dada na sentença que analisou o nosso pedido de liminar. Vamos analisar, então, o tempo é curto, prometo que vou correr, eu vou analisar com vocês muito rapidamente as pérolas, né? Ele fala, primeiramente, a autoridade coatora, primeiramente diz que a legislação que trata dos rendimentos ordinários, quando trata daquele que é residente e passa a condição de não residente, determina a tributação desses rendimentos ordinários em função do tempo que esse sujeito, esse contribuinte, era residente e passou à condição de não residente. É proporcional. Se ele sai no meio do ano, ele vai ser tributado até aquele momento no qual ele saiu do país como residente e depois os rendimentos auferidos serão tributados na nova condição de não residente. E a autoridade coatora esclarece, não é o caso dos autos, reconhece, não é o caso dos autos, que tratam de rendimentos de aplicações financeiras sujeitos a regime próprio de tributação. Mas ele não para aí. Olha, apesar da legislação ter tratado de maneira extensa daquele tipo de renda e não ter falado nada sobre esta situação específica dos rendimentos do mercado financeiro, é por isso que foi necessário o ato declaratório interpretativo, para cuidar exatamente dessa situação diferente que a legislação esqueceu de tratar. Resumindo bastante, é o tal do princípio da tributação proporcional no tempo. Temos aqui, então, um princípio novo, um princípio tributário novo a ser estudado, que tem que ser aplicado aos rendimentos de investimentos financeiros. É o princípio da tributação proporcional no tempo. E nós não estamos criando um fato gerador novo. Na verdade, a gente só está adiantando algo que ia acontecer lá na frente. Porque lá na frente, quando se realizasse a renda, haveria a tributação a incidência do tributo. Assim, conclui que um investimento que já sofreria a tributação no momento do resgate vai sofrer a tributação proporcional até o momento da saída do contribuinte do país. Eu acho que a pessoa que escreveu isso nunca aplicou em bolsa, porque ela não sabe que você ganha hoje... Bom, ainda mais nesses dias, né? No dia de hoje, ontem, fica muito claro que hoje você ganhou, amanhã você perdeu. Então, não se adianta nada quando está se tributando algo hoje que ainda não foi realizado.
E mais ainda, isso aí é super importante a gente pontuar. A questão da simultânea de câmbio, a gente até admite alguma discussão quando a gente falava de IOF. Essas discussões elas são até possíveis, mas não do campo do imposto de renda. A simbólica, a simultânea, não significa nada. Não significa que o ativo foi vendido e recomprado. Se a gente está falando de IOF câmbio, você pode até ter alguma discussão boa, mas certamente não para fins de R. E diz ainda que a IN, o ato declaratório interpretativo, na verdade, veio combater um planejamento tributário, como se aquelas 22 mil pessoas, na verdade, estivessem saindo com a intenção má de querer evitar a tributação do mercado financeiro brasileiro, a tributação regular. A decisão liminar é a cereja do bolo, que reforça esse princípio novo da tributação proporcional do tempo dos rendimentos no mercado financeiro e de capitais, e dá toda a razão. E, assim, textualmente, dá toda a razão para as autoridades coautoras. Eu achei interessante trazer esse precedente para vocês, porque me pareceu... É um precedente, daí a gente pensa, mas é um só precedente, mas é um precedente único num deserto. E dá medo, porque se esse precedente único no deserto sobe de uma forma torta, faz-se uma jurisprudência única e torta. Por isso, ele tem que ser reformado pelos tribunais. Estamos trabalhando nisso. E, só para concluir, é muito perigoso, não só nessa situação, mas em como tantas outras, mesmo no caso do Pedro, né, a gente aceitar tributação sem lei. É muito perigoso. A Receita Federal, seja com base em instrução normativa, e, às vezes, parecer normativo e outras coisas mais, tem tentado legislar. Eu tenho medo de que a Receita tenha tentado legislar. E criar, então, um fato gerador fictício é pior ainda. E eu coloco essa frase engraçadinha, um provérbio português. Confesso que tentei buscar a origem desse provérbio e não consegui encontrá-lo, mas o significado é claro, né? Que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, é muito perigoso a gente pegar uma exceção para uma situação específica, porque essa exceção, para essa situação específica, se, por exemplo, porventura, temos lá um juiz que acha que aquela situação é injusta e acha que aquele contribuinte está fugindo de tributação e que aquele contribuinte, então, tem que pagar tributo no Brasil, porque não é justo que ele vá embora sem pagar o tributo, e, por conta disso, eu vou construir todo um raciocínio para justificar a tributação daquele sujeito, o judiciário ele tem que pensar duas vezes no sentido de que essa mesma regra terá, então, que ser aplicada para todas as outras situações. Eu acho isso bastante perigoso. Deixo aqui para vocês, para a reflexão de todos.